18 horas e 15 minutos, comigo aqui no estúdio, o diretor da Guarupasso, Márcio Pacheco, boa noite. Boa noite, Pedro. Bom revê-lo. Bom revê-lo também, faz tempo, hein? Obrigado. Boa noite, audiência, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Acho que antes da pandemia, né, Márcio? Foi antes, Tá antes disso tudo. Vamos falar sobre o transporte coletivo. Como é que está o transporte coletivo em Guarulhos, Márcio? Estamos passando ainda por uma fase muito difícil e complicada, né, Pedro? Foram praticamente um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, desde março, lembro bem, 16 de março de 2020, nós fomos surpreendidos, né? O mundo foi surpreendido. Verdade. E passamos por bastante dificuldades, não fomos só nós do transporte, mas a economia como um todo, e estamos sobrevivendo, estamos passando por fases difíceis ainda. Eu quero aproveitar até a oportunidade e agradecer todos os operadores do transporte público da nossa cidade. Foram guerreiros, o transporte de Guarulhos não parou, o transporte de Guarulhos permaneceu ativo, atuante, atendendo a população, atendendo a área de saúde. E eu quero agradecer e homenagear a todos do transporte público da nossa cidade. E até eu me lembro que eu defendi quando falaram em vacinação para os profissionais do transporte, nada mais justo, né? Foram priorizados, né? Sim, foram priorizados. Foi uma luta dos trabalhadores, do próprio sindicato. Exato. Né, em questões, né, a gente não trata questões políticas, mas o sindicato teve um papel predominante. Obviamente que nós ficamos aí eminente a uma greve, né? Passamos aí por uma situação, porque foi um momento bastante difícil e com mais uma greve seria mais difícil ainda, mas graças a Deus o esforço político de todos, né, conseguiu-se a vacina e os nossos operadores estão 100% vacinados. Qual o tamanho da frota hoje, Márcio, em Guarulhos? Nós temos 600 ônibus operacionais antes da pandemia e hoje aproximadamente a mesma proporção permanece das concessionárias. E os permissionários, uma média de 300 carros aí operacionais. São os micro-ônibus, é isso? São os micro-ônibus, Esse número é satisfatório? É acima da demanda, abaixo da demanda? Hoje ele está com uma oferta um pouco acima da demanda. Hoje nós temos uma oferta um pouco acima da demanda, tendo em vista que o nosso passageiro, no início da pandemia, ele caiu cerca de 70%, chegamos a uma operação de 30%, então foi uma queda muito abrupta e inesperada, né? Despencou, né? Sim. E isso demorou muito para ser retomado. Nós tivemos algumas ondas, né? Quando pensávamos que iríamos retomar a economia, a operação e tudo mais, retrocedemos novamente. E hoje nós estamos com uma operação em média de 70%, Pedro, de demanda. A oferta está um pouco acima disso. A oferta está um pouquinho acima disso, tendo em vista a questão operacional daquilo que a gente atende de 100% das ordens de serviço da Secretaria. E qual é a idade da nossa frota? Hoje nós estamos operando com uma média de 5 anos e meio, algumas operadoras um pouco acima, mas dentro de uma média. Tivemos agora a inclusão de 50 carros novos, um pouco antes da pandemia tivemos a inclusão de cerca de 30 veículos, né, 0 quilômetros, e agora nós tivemos a inclusão de 50 carros 0 quilômetros também, que sim, é um marco, viu, Pedro? Eu faço questão de... Eu estava ouvindo o Virgílio falar que nós estamos hoje com 32 graus, amanhã 34, e há pouco nós, cerca de um mês e pouco atrás, nós inserimos 50 veículos novos na cidade de Guarulhos, todos com ar-condicionado. Que beleza, isso então, é bom. Hoje nós temos uma frota atendendo as linhas 210, a linha 275, 300 e 407, se eu não me engano, desculpa, gente, as linhas 275, 281 e 381 da área da aviação urbana Guarulhos, a 410, a 438 e a 453 da Vila Galvão, todas com ar-condicionado. Então, são os primeiros 50 ônibus atendendo o município com ar-condicionado. Uma tecnologia bem-vinda, né? Necessária. Tá? Sim, e esse carro ele é confortável, faz um processo de renovação do ar interno constantemente e mantém uma temperatura agradável de 22 graus dentro do veículo. Então, é uma tecnologia muito interessante. Agora, e câmeras de segurança já estão instaladas? 100% instalados na nossa frota. 100%? 100% dos carros das concessionárias possuem hoje a tecnologia de câmeras instaladas para a segurança. Isso diminuiu o assédio, diminuiu os assaltos? Pedro, eu não tenho essa estatística para te dar, mas eu posso fazer um levantamento junto com as operadoras. O que a gente sabe é que, assim,
A segurança é algo ainda que traz bastante atenção por parte dos operadores. Continuamos tendo índices de assalto, mas eu não sei te dizer o quanto caiu baseado com números anteriormente analisados. Mas eu posso avaliar isso e te repassar. E nós temos cidades que não usam mais dinheiro, né? Santos, Sorocaba, Campinas Existem. também? Campinas eu não sei te dizer, mas... Santos, Sorocaba, certeza. Sim. Isso faz parte de um processo tecnológico. Eu comentei em alguns programas anteriores com você aqui, nós temos ainda uma média de 10% de utilização de dinheiro a bordo ainda, É pouco, o que né? é pouco para o tamanho de um sistema do transporte de Guarulhos. Isso dentro da concessão. E dentro da permissão, nós temos uma média de 6% a 7% de utilização de dinheiro ainda, menor ainda. E temos a biometria facial também dentro dos ônibus, né, que coíbem a fraude e a utilização dos cartões gratuitos dentro do município. Eu me lembro que havia uma fraude do bilhetinho, né, da criança. Permanecemos ainda na mesma média, na mesma quantidade, proporcionalmente caiu por conta da utilização que foi reduzida também, mas ainda temos essa fraude ainda. Porque é até importante, a gente sempre reforça essa questão da orientação, porque o pai pensa que ele pode usar o cartão com o filho no colo, né? E, na verdade, o cartão ele foi criado para o filho poder utilizar e poder passar pela catraca, não o pai, né? Não o responsável, em si, a criança. Agora, em relação ao nível dos passageiros, assim, os pontos de ônibus, as pessoas reclamam muito dos pontos de ônibus. Você tem a dizer sobre isso? A questão da gestão dos pontos, dos terminais, é exclusivo da Secretaria de Transportes, né? Da Prefeitura. Então, da Prefeitura. Eu vi, o que eu posso te dizer é que, assim, eu tenho acompanhado, eu vi que houve uma boa melhora nos abrigos de ônibus, né? Uma repaginação, uma renovação. A gente tem que contar também com o apoio da população, de um modo geral, para não fazer depredações, né? E vandalismos nos mobiliários urbanos. Mas eu sei que a gente pode melhorar e a gente tem espaço para melhorar e fazer com que o transporte, dentro dessas questões relacionadas à mobilidade, venha a atender de uma forma melhor aquilo que é essencial. Quando eu anunciei a sua entrevista aqui, me perguntaram onde estão os ônibus articulados que circulavam em Guarulhos. Os ônibus articulados foram substituídos, né? Foram com essa pandemia e também por questões de infraestrutura, de viário, de adequação e acomodação desses carros. Então, no final agora, início, tem praticamente 2 meses, 1 mês e meio, os carros foram retirados e foram recolocados novos veículos com a mesma proporção daquilo que era acomodado dentro dos articulados. Então, a gente leva numa proporção de 1,5 carro, né, dentro de um convencional normal. Então, essa frota ela foi remanejada, reorganizada para atender a mesma demanda como se fosse, obviamente, não são os carros articulados, mas como se fosse uma demanda de carros para a mesma oferta. Não deu muito certo o articulado? Não, deu certo, mas a questão toda é que o nosso viário não está preparado. Ele é um carro construído e ele é um carro que sofreu muito, porque nós implantamos os articulados em 2015. Então, foram 6 anos praticamente de operação e os carros sofreram muito nas questões de infraestrutura. Então, você precisa ter um corredor, precisa ter uma estrutura planejada para um ônibus igual aquele, daquele porte. Então, nós tivemos muita dificuldade com relação à parte técnica operacional dos veículos. E o Wi-Fi nos ônibus funciona? Funciona. Nós temos cerca de 200 veículos hoje na cidade, né, que utilizam dessa tecnologia e funcionam. Cadastro único, as pessoas podem utilizar 30 minutos o serviço numa viagem e 30 para voltar. Então, a gente pretende expandir os serviços dentro de uma avaliação econômico-financeira daquilo que é possível ofertar e os serviços funcionam. O ônibus elétrico vai virar uma realidade? É um estudo hoje, né? É uma análise, é um estudo. A gente já conversou disso algumas vezes também. Está no nosso radar de análise. Precisamos amadurecer estruturalmente também, porque é um modelo de operação diferente, mas não está descartado, muito pelo contrário. É uma tendência, é uma avaliação que a gente está fazendo muito próximo e igual o ar-condicionado. Lembro muitas vezes que falavam, o ar-condicionado será uma realidade um dia em Guarulhos? E o ar-condicionado hoje é uma realidade dentro dos ônibus de Guarulhos. E uma tendência, né? Bom, você deve conhecer mais do que eu, o frescão lá no Rio de Janeiro. Sim.
Ele é um ônibus diferenciado, né? É. Do que da linha urbana. Características diferentes, né? Características diferentes. Hoje a gente tem tecnologias diferentes também que estão embarcadas dentro dos veículos e que acomodam melhor essas questões do ar-condicionado. Porque tem muita gente que tem a preocupação, poxa, o ar-condicionado vai estar muito frio. Não, ele é agradável. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com ônibus com ar-condicionado, inclusive num dia frio, e ele se adequa, ele é inteligente, ele se adequa à temperatura ambiente. 22 graus. 22 graus. Então, é uma temperatura agradável. É uma temperatura agradável. Ô, Márcio, esses preços dos combustíveis não vão impactar a tarifa? Impactam, já estão impactando. Nós estamos aí... É um dos itens dentro da cesta de índices, né, das operadoras de transporte aqui de Guarulhos e qualquer região que vem sofrendo com o aumento constante do preço do diesel, né? Impacta sim, essa questão eu sempre friso com você que questão de tarifa pública é uma avaliação e definição do poder público, do concedente, mas tem impactado sim, como tem impactado também a gasolina para o operador, sim, seja de aplicativo, seja privado, e o diesel não é diferente com a gente. Ok. Obrigado, Márcio Pacheco, diretor da Guarupá. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Eu quero agradecer, eu quero te parabenizar pelo horário, o novo horário. Obrigado. É a primeira oportunidade de eu estar aqui. Quero agradecer a sua audiência também. E a Guarupá continua à disposição através dos canais de atendimento aos seus clientes e estamos sempre à disposição de você. Obrigado pela presença. 18 horas e 27 minutos, um rápido intervalo, produção.